Olá, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre segurança física, ou segurança do ambiente físico. Quando fala segurança do ambiente físico, então o objetivo aqui é proteger tanto os equipamentos quanto todos os ativos de informação, né, os ativos importantes da empresa. E aí também como forma de prevenir o acesso não autorizado de pessoas ao ambiente físico da empresa para tentar conseguir algum tipo de informação. Então, ele se baseia então nesse perímetro, né, pré-definidos, que seria setores em que as pessoas têm determinada autorização para acessar. Então, a gente delimita as áreas da empresa em setores em que apenas determinadas pessoas terão acesso àqueles setores da empresa. Então, essa segurança ela pode ser dividida em duas, que é a segurança ambiental, a segurança de acesso e a segurança ambiental. Basicamente, na segurança de acesso, a gente vai permitir pessoas entrarem. Então, a gente vai tomar algumas medidas e perguntar ou para tentar prevenir que pessoas não autorizadas tenham acesso aos ativos de informação ou consiga entrar no espaço físico da empresa. E se ela possui alguma autorização, alguma coisa para estar naquele ambiente. Já a parte de segurança ambiental trata de prever os danos causados, por exemplo, por inundações, maremotos, manifestações que poderia, por exemplo, gerar um quebra-quebra, incêndio. Então, são fenômenos da natureza ou alguma coisa que possa afetar os ativos de informação daquela empresa, mas não por iniciativa direta de uma pessoa, intervenção direta, por exemplo, invasão. Dentro, basicamente, para ter acesso a um ambiente físico da empresa, a gente pode ter acesso de duas formas. Utilizando o meio lógico, que seria, por exemplo, uma invasão, utilizando algum dispositivo eletrônico, ou o acesso, o invasão por acesso físico mesmo. Então, dentro do acesso lógico, a gente tem que ter algumas precauções, né, para proteger o nosso ativo. Como, por exemplo, manter sempre o software atualizado, que dá acesso para não ter brecha, por exemplo, para invasão. Sempre utilizar senha, fazer log de tudo que acontece, então todos os registros de tudo que acontece dentro da empresa, tudo que acontece naquele sistema tem que estar registrado, quem fez, a hora que fez, justamente para possibilitar a auditoria. Fazer essa monitoração, né, para ver se há alguma coisa errada, algum movimento suspeito. E fazer esse backup de segurança também para proteger as informações e você ter não possibilitar, né, recuperar informações caso tenha algum acidente ou perda de, por exemplo, de um servidor, consiga recuperar as informações, o histórico de informações. Já a parte de controle de acesso físico, a gente vai tentar criar então barreiras, como por exemplo grades, muros, utilizar câmeras, utilizar guardas, crachás. Então são barreiras físicas propriamente física, né, para tentar proteger esse ativo de informação ou um determinado local da empresa. E aí a gente pode utilizar diversos meios para isso. Então, a primeira coisa é a gente então, identificar quais são esses ativos, como a gente já viu, né? Quais são os ativos de informação da empresa que são mais importantes, quais são e onde, então, e depois identificar em quais setores da empresa esses ativos estão. E aí, de acordo com o mapa, podemos assim dizer, do, da, dos ativos de informação dentro da empresa, a gente vai tomar algumas medidas para, então, seriam as medidas preventivas para impossibilitar o acesso não autorizado ou pessoas que não deveriam ter acesso àquele tipo de informação ter acesso. Então, a gente toma as medidas de prevenção e faz um monitoramento para justamente detectar quando alguma dessas medidas foram infringidas, né? Se teve alguma intrusão ou a pessoa conseguiu acessar ou ter acesso não autorizado àquele ativo. E aí tem as medidas de reação, que é quais medidas tomar caso esse incidente ocorra. A ISO 20, essa ISO 27002 de 2005,
ela descreve algumas características e quais medidas a gente deve tomar para proteger nossos ativos de informação. E ela diz que, então ela chama barreira de segurança, quaisquer medidas preventivas que impeçam ataques aos ativos de informação. Então, tudo que a gente vai tentar blindar nosso ativo de informação, ele vai chamar de barreira de segurança. E aí pode ser tanto física como lógica. Por exemplo, as físicas, como eu falei, poderiam ser esses muros, cercas, trancas, etc. As lógicas utilizando senha, separação de redes, etc. Mas também pode ser uma combinação de ambas, como por exemplo uma porta com biometria, em que ela só teria acesso se a biometria for autorizada. Na própria ISO também há uma definição de perímetro de segurança, que seria então essa linha imaginária, esse contorno para identificar quais são esses setores da empresa, como se fosse uma linha mesmo delimitando, então, essa área é uma área, por exemplo, de servidores, e precisa ser bastante segura, tanto física quanto lógica. Essa outra área é a área de visitantes. Então, seria o perímetro, ou seria esse contorno, né, uma linha imaginária para separar os setores da empresa, e que cada setor vai ter umas barreiras e as barreiras para impedir o acesso não autorizado àquele tipo de informação, ou permitir, dependendo de quem esteja utilizando. Então, na ISO, ela recomenda e fala dá algumas recomendações para tanto para salas de escritório, quanto para recepção, quanto para a parte de armazenamento de dados, a parte de processamento de dados. Então, ela dá algumas dicas, algumas diretrizes para a gente cumprir, para que mantenha seguro esses ativos de informação. Então, para tentar minimizar, né, esse tipo de potencial infração, né, acesso ao ativo de informação. Então, dentre esses, né, por exemplo, a gente pode ter escritórios, salas, e aí, dentro da própria ISO, ele fala, por exemplo, em ambientes físicos, com proteção, por exemplo, a poeira, fumaça, vibração, vazamento de água, explosão, desastres naturais. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Inclusive, dependendo de onde esteja ativo de informação, a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, mesmo que não seja na própria empresa, mas se for, por exemplo, vizinho de alguma outra empresa ou de alguma casa, por exemplo, em que você toma os seus devidos cuidados dentro da sua empresa, mas seu vizinho pode não ter tido cuidado. E aí, por exemplo, pode estourar um cano do lado do vizinho e inundar a sua parte. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando está montando esse plano, né, de contingência para esse acesso para não ocorrer nenhum dano, né, nos ativos de informação. Isso eu falo de segurança dos meios físicos. Mas também a gente tem que levar em consideração não só o, como falar, a parte estrutural da empresa, também a parte de funcionamento, como, por exemplo, a parte de servidores, de comunicação. Então, uma das recomendações das ISO é que, por exemplo, a rede tenha, por exemplo, os no breaks ou alguma forma para que impossibilitar que os servidores parem caso tenha uma queda de energia, que pode acontecer. Outra coisa, a gente tem uma fonte alternativa de energia para garantir que o funcionamento dos ativos, né, da empresa, por exemplo, o uso de geradores externos, para aguentar a carga pelo menos até o fornecimento voltar ao normal, ou até mesmo alguma coisa para balancear a carga, porque muitas vezes dá pico de energia, então você controlar. Uma outra coisa que a ISO fala é identificar os defeitos periodicamente, né? Fazer manutenção periódica dos equipamentos, justamente para poder evitar que os hardwares deem defeito e você seja pego de surpresa. Então, fazendo a manutenção preventiva ajuda a resolver esse tipo de problema. Dentro da empresa também, a gente pode ter manipulação de documentos de papel. E a gente viu nas aulas passadas que uma fonte de informação também pode ser papel descartado inadequadamente ou, por exemplo, deixado de lado, né, não ter os devidos cuidados com documentos. Então, na própria ISO também há algumas diretrizes mostrando como manipular esses documentos, como preservar e
em tratar. Então, a primeira coisa é que documento de papel ele tem que ser armazenado e organizado de forma coerente, né, para saber, por exemplo, onde vai ficar cada documento, qual a importância daquele documento. Então, por exemplo, outra coisa que tem que ser feita é a proteção de cópias. Como é que eu vou possibilitar que pessoas que façam a cópia? Então, eu tenho que organizar também e, de certa forma, monitorar quando as pessoas fazem a cópia de determinados arquivos. Claro que vai depender, então, dessa classificação prévia que a gente vai identificar quais são os arquivos importantes. Outra coisa que é levada em conta também é o armazenamento. Como é que eu vou armazenar esses documentos? Como é que ele vai ser transmitido? Então, como é que é o fluxo da documentação de, um, de uma documentação dentro da empresa? Ou até mesmo, por exemplo, quando eu mando um documento de um lugar para outro, como é que é feita essa transmissão? Como é que eu garanto que esse documento não vai ser alterado ou vai ter algum problema com esse documento? E também a parte de descarte, como a gente viu, né, que precisa ser feita de maneira adequada para que não haja vazamento de informação ou até mesmo perda das informações. Outra coisa importante é que, mesmo no armazenamento, com o tempo, mesmo no armazenamento adequado, o tipo de material que é feito de papel pode também ter uma vida útil. Como, por exemplo, dependendo da acidez do papel, ele tem uma determinada vida útil. E aí é preciso fazer cópias, né, de restauração ou alguma coisa para tentar prolongar essa vida útil do papel. Uma etapa também importante quando está manipulando documento de papel é fazer a rotulação e identificação desses documentos. Então, seria a primeira etapa, identificar, rotular cada documento e colocar em pastas ou em locais adequados de armazenamento e a partir disso, a gente fazer então as políticas de armazenamento, né, e também de acesso a esses documentos. E o outro também que eu acabei falando, né, que é a parte de impressão, cópia e transmissão. E por fim, a parte de recepção e envio de correspondências, que precisa ser também bem monitorada e garantir, por exemplo, que as embalagens não foram violadas ou que a transmissão, quem vai fazer o transporte, principalmente externo, quando o documento sai da empresa para outro local, como é que a gente vai garantir que esse documento vai ser transportado de maneira segura por terceiros? Então, tentar minimizar, né, esses eventuais problemas. Um outro problema também é quando a gente está manipulando papéis sensíveis. Então, por exemplo, documentação dentro da empresa, cheques, notas fiscais, coisas em branco, né? Como está falando, que pode ser, por exemplo, alguém pode utilizar essas informações e acabar criando documentos ou falsificando, né, documentos da empresa. Então, a gente tem que ter bastante cuidado também com esses ativos que são sensíveis. Mas, hoje em dia, com a digitalização, está acabando mais com o papel, está passando, inclusive, os papéis para meio eletrônico, né? E a gente tem que garantir, da mesma forma como no meio físico, garantir a integridade e a confiabilidade desse papel, desse meio, no meio eletrônico. E aí vai questões tanto de armazenamento como transmissão. Então, como a gente vai garantir que um documento vai transmitir na rede sem alteração? E outra coisa é onde vai ser armazenado. E um problema de você armazenar, principalmente localmente, é que os aparelhos vão perdendo, vão se tornando obsoletos com o tempo, né? Então a gente tem que ter cuidado também com como vai ser armazenado e garantir também essa integridade dos dados. Não só dos dados, como também dos usuários que vão ter acesso a essas informações. Como eu falei, essa questão de tornar os dados dos meios que são armazenados vão se tornando obsoletos, muitas empresas hoje estão optando por pôr em nuvem. Então, você tira um pouco esse problema de você ficar atualizando computadores, mudando tecnologia, como, por exemplo, antigamente tinha o disquete, tinha os cartuchos, tinha as fitas, fitas de backup, que ainda existem, muitas empresas utilizam. Mas, hoje em dia, poucos computadores têm esses drives para conseguir ler esse tipo de informação. Então, também a gente tem que ter uma política, né, de atualização, de armazenamento dessas mídias. Pode ser que daqui a um tempo essa mídia utilizando nuvem
possa se tornar obsoleto também, tem alguma coisa diferente. Então a gente tem que tentar prever, ou pelo menos ir tentando migrar esses documentos que vão tornando obsoletos para um novo tipo de mídia. Outra coisa importante é que o acesso a esse tipo de informação tem que ser bastante controlado, justamente para não permitir que pessoas que não tenham a devida autorização, né, possam ter acesso a essas informações. E outra questão é a parte de armazenamento. Então, como eu vou armazenar essas informações? Por exemplo, você poderia fazer vários backups. Existem empresas que fazem backups locais e empresas que fazem backup, por exemplo, externo, na nuvem ou numa empresa terceirizada. Mas mesmo assim, tem que ter uma política de como vai ser feito esse backup, como vai ser armazenado, quem vai ser armazenado, que meio vai ser utilizado para armazenar, como eu vou garantir que esse armazenamento vai ser seguro, que não vai ter nenhum problema com essas cópias. Um exemplo, quando eu visitei a UFABC, eles tinham 2 cofres para fazer backups. Então, apesar dele ter um data center fazendo o próprio backup, ele tinha 2 cofres super seguros em prédios diferentes para fazer a cópia dos backups de todos os documentos da universidade que estavam digitalizados. Então, esse cofre, por exemplo, ele tinha proteção contra incêndio, contra enchente, contra queda. Então, ele estava no 3º andar, mas o prédio, por exemplo, poderia ser destruído, que ele não, a garantia daquele cofre, onde estavam armazenadas as fitas com os backups, ele garantia que não aconteceria nada com o cofre. Então, outra coisa é o controle de acesso. Mesmo nesses cofres, o controle de acesso teria que ser puxado e programado utilizando algum meio eletrônico, que no caso lá era alguma senha, então tinha um tempo programado para você ter acesso àquele cofre. Então não era somente ir lá e colocar a chave e tentar ter acesso. Tinha todo um protocolo para poder acessar aquele cofre. Uma outra coisa também que as pessoas negligenciam é a parte de cabeamento. Que aí vem a parte de cabeamento não só de transmissão de dados, como, por exemplo, de energia. Utilizam, por exemplo, a fiação inadequada, o que acaba, por exemplo, levando a sobrecarga de utilização e gerando curto-circuitos. Então, não dimensiona direito a parte elétrica da empresa. Outro problema é você ter também cabos inadequados para transmissão de dados ou mal feitos. Ou outro problema bastante comum também é as pessoas colocam na mesma calha o conduíte os cabos elétricos junto com de comunicação, o que pode acabar tendo interferência e a qualidade também do sinal, né, que vai sendo transmitido pelo cabo, pode sofrer algum dano por causa do campo eletromagnético, que pode alterar algumas informações. Então a gente tem que fazer uma separação correta da fiação que passa pela empresa e utilizar os cabos adequados para determinado fim, para auxiliar nessa transmissão de dados. Esse modelo de cebola, basicamente, ele mostra como a gente deve mapear, então, todas as áreas da empresa para fazer as políticas de segurança. Então, como é o modelo cebola, então vem a casca externa, que seria o mundo externo. A gente tem que ter cuidado, tanto nas informações externas, por exemplo, a área externa, estacionamento, monitoramento da área externa, fazer um monitoramento não só da sua área, como, por exemplo, dos seus vizinhos, para saber se pode ter um eventual problema. Depois da área externa, vem a parte de visitantes da empresa. Então, como eu controlar e garantir que os visitantes não tenham acesso a áreas específicas da minha empresa que eles não deveriam? Então, é criar salas, criar barreiras de segurança para aquele visitante, para a área de visitantes, né? Para que ele não consiga, por exemplo, acessar a parte interna da empresa. Isso não é só a parte física, também a parte lógica. Por exemplo, conexão com a internet. Então, todo lugar que a gente visita tem um Wi-Fi que a pessoa pode conectar. Mas
essa conexão tem que ser também limitada. Não pode deixar que a pessoa, por exemplo, consiga entrar nos servidores da empresa utilizando a conexão Wi-Fi que é disponível para os visitantes, por exemplo. E depois da parte de visitante vem a parte de funcionários. E aí a parte de funcionários a gente tem que criar as hierarquias, né, para dizer onde cada, cada setor, quem pode ter acesso naquele setor, e aí pode utilizar tanto crachás como a parte lógica também com senhas e tudo. Então a gente tem que criar política para a parte de funcionários. E depois vem a parte de TI, que é como proteger nossos servidores, como proteger nossa rede, como fazer todo o aparato tecnológico para garantir a segurança da parte de tecnologia de informação. E também como utilizar, né, a própria TI para auxiliar nessas outras cascas da cebola, que seria como auxiliar na parte dos funcionários, na parte de visitante, na área externa. Então, o core seria, então, o centro seria a segurança, e aí eu vou subindo, né, na hierarquia, utilizando, pensando nas soluções de segurança.